podem ter algumas situações específicas em que eu utilize BEL ou BELs para a ligação do DPS, e não exatamente ele ligado ao BEP. Então, seriam algumas situações particulares onde eu tenho, além daquela linha que vem lá, a linha de entrada, vamos dizer assim, de alimentação da instalação, eu tenho uma linha elétrica e ou de sinal que ela sai de uma edificação, por exemplo, e vai para outra. E esse ponto por onde ela sai está meio longe do ponto onde está o BEP. A pergunta é, eu tenho que, sei lá, ligar esse negócio lá no BEP, tem que pôr DPE, como é que é isso? Então a gente abriu essa dica número 6 aqui, que é para falar de posicionamento de BELs em entradas de linhas, né? Sempre vinculada. O tema master da live aqui é DPS, né? Então, DPS com BELs. Como é que isso é tratado nas duas normas, né? Começando pela 10, o que ela fala, né? Ela, a regra geral lá no 63522, né, que é a parte de DPS de energia, né? Ela diz que ele, DPS tem que estar no ponto de entrada ou no quadro de distribuição principal. Lembrando que esse ou no quadro aqui é quando não dá para ser exatamente lá no ponto de entrada. Mas, aí cai no assunto que eu fiz na introdução, nesse mesmo 63522, ela tem uma nota 2, que ela diz assim, se eu tiver mais de uma linha de energia externa, devem ser providos DPS no ponto de entrada ou de saída de cada linha. Aqui é entrada ou saída, porque depende de que lado que você está vendo aqui, né? Mas é assim, então, regra geral, eu teria só um DPS no ponto de entrada, pegando a linha que alimenta aquela edificação, por exemplo. Tá legal, esse é um caso. Mas vamos supor que eu tenha linhas de energia que saiam desse prédio, né? Então, eu teria mais de uma coisa, saiam ou entrem, enfim, desse prédio. Vai ter uma figurinha aqui depois para explicar isso melhor. Então, se eu tiver outras linhas, eu também tenho que pôr DPS nessas outras linhas que estão vindo de fora ou indo para fora. Então, a notinha 2 diz assim, sim, se eu tiver mais de uma linha de energia externa, eu tenho que pôr DPS, né? Bom, mas então como é que fica? E se eu não tiver exatamente perto do BEP para fazer isso? Eu vou ligar a saída do DPS aonde? Aí a gente vai para a figura 13 da 5410 e lá está a resposta. Eu peguei uma das figurinhas 13 da 5410, é a mais clássica aí, né? Colocando o DPS entre os condutores de fase e o elemento de equipotencialização mais próximo, que a própria 5410 assinala na figurinha que esse cara é o BEP ou uma barra PE. E aí, o que é barra PE no contexto da 5410, né? Aí tem a nota da figura 3. Vai vendo aí que você lê a norma, você tem que ler a norma e 1 milhão de notas, né? O que está na nota da figura 3? Ela diz assim, por consequência de eu ter mais uma linha de energia externa, a ligação dos DPS que eu tenho que colocar para proteger essas linhas externas deve ser feita na barra PE, é o que está indicando o desenho aqui, propriamente dita, ok? Quando o DPS está num quadro de distribuição e PE no quadro, e quando a barra PE não acumular a função de BEP. Então, o que quer dizer isso aqui? O que é a barra PE, para começar? Ela designou aqui na figurinha barra PE, mas o que ela quer dizer, o conceito, é BEL. Então, assim, se eu não estou perto do BEP, tenho uma linha externa e, portanto, eu tenho que usar DPS nela,
e preciso, evidentemente, ligar a saída do DPS a uma barra de equipotencialização, eu posso, nesse caso, ligar ao BEL mais próximo que eu tiver desse ponto. Só que no texto da norma, esse BEL mais próximo, esse BEL entre parênteses, fui eu que coloquei. O texto da 10 não tem esse parênteses aqui. Esse BEL mais próximo, ela chamou no textinho e na figura de barra PE. Eu, na revisão, inclusive, dela, que vai... A 10 é 2040, a 19 é 2040? 2043, uma é 42, a outra é 43. Vai ser publicada mais ou menos junta, então, as duas aqui. Então, na revisão aqui, vai ficar mais bacaninha, trocar, escrever BEP ou BEL e pronto, fica bem esclarecido. Então, resumo para eu fechar. Se eu tiver que colocar DPS em linhas, outras linhas de energia que estão entrando ou saindo, e isso não for viável, ligar a saída desses DPS a um BEL, a norma diz que eu posso ligar a um BEP, perdão, eu posso ligar a saída dos DPS ao BEL mais próximo. E no caso de linha de sinal, aqui o texto já ficou melhor, é interessante porque foi escrito pelas mesmas pessoas, entre nós aqui, inclusive, mas aqui no caso de linha de sinal, quando ela se dirige a uma outra edificação ou construção anexa, etc., etc., o DPS deve ser localizado junto ao BEL mais próximo. Pronto. Ou junto ao BEP quando estiver perto do BEP, evidentemente. O BEP sempre tem preferência. Mas aqui na linha de sinal, a gente escreveu certo o que a gente queria escrever. O DPS deve ser localizado junto ao BEL mais próximo. Aí na 19, o Jobson vai contar para a gente o que ela fala na 19. A grande sacada aí de você utilizar várias barras de equipotencialização, né, é você prover maiores referências, né, um maior número de referências para que se possa, então, tentar, quando a instalação e os equipamentos forem submetidos a tensões e correntes impulsivas, a tentar minimizar esses efeitos da melhor forma possível, já que equipotencializar é um fenômeno que a gente não consegue nesse nível de frequência, né? Então, toda vez que a gente puder pegar ali, eleger algum espaço e colocar uma barra de equipotencialização nesse espaço e interligar tudo o que estiver nessa região a essa barra de equipotencialização e dela ao BEP, certamente, obviamente guardando ali as restrições, evitando laços, roteamento, etc., né? Mas toda vez que a gente fizer isso, certamente nós vamos estar elevando o nível da nossa instalação, melhorando a condição da nossa instalação em relação a uma série de conceitos ligados aí não só à equipotencialização, mas também, dependendo do posicionamento que a instalação estiver, a problemas com centelhamento, né? Relacionado a isso, a gente mostra aqui que na 5419, ela não determina diretamente o posicionamento do BEL, mas sim, né, quando a gente pega esse conceito todo que eu falei, somado ao que já foi apresentado lá na dica 5, o posicionamento correto do barramento de equipotencialização. Então, a gente transfere esse barramento de equipotencialização, ao invés de ser o principal, a gente agrega um barramento de equipotencialização local, porém, pensa nele, cria o status dele como se fosse um BEP. Pelo amor de Deus, não confundam, ele não será um BEP, mas nós temos uma barra de equipotencialização ligada junto a um ponto de entrada, junto a uma fronteira de ZPR.
entre duas EPRs. Portanto, o status dessa barra é igual, as prescrições dessa barra são iguais ao BEP, tá? Iguais às prescrições de BEP. Portanto, neste caso, a 5419, embora não tenha esse texto diretamente, através dos conceitos embutidos, tanto no BEP quanto no posicionamento, nas zonas de proteção contra raios, ela aproxima, então, o BEL, por exemplo, para um equipamento, pode ser uma linha que interligue aí duas edificações, ou, por exemplo, um equipamento que esteja posicionado fora da edificação e transmita sinal, né, seja alimentado aqui por uma linha de energia e transmita sinal para dentro dessa edificação. Então, os elementos, né, os DPS e, consequentemente, o BEL, guardadas aquelas distâncias que foram já mencionadas, estarão exatamente na fronteira ou na entrada, segunda, terceira, quarta, 15ª entrada da edificação. Isso a gente tratou também lá na live 16, quando tratou do assunto de coordenação dos DPS. Lá no curso, né, no curso online que a gente está aí lançando também agora nessa promoção dessa semana, nós temos esse desenho expandido, tratando de uma série de outros assuntos relacionados aos vários conceitos comuns aí entre as duas normas. Hélio? Tá. Bom, esse exemplo que o Jobson colocou ali, ele colocou as antenas dentro lá da zona de proteção, né, no volume de proteção do SPDA. Agora eu vou falar um pouquinho do caso de um sistema fotovoltaico. Então, esse sistema fotovoltaico instalado na cobertura da edificação, ele pode ter ou não ter um SPDA. Se eu fizer a análise de risco e ela me falar que não precisa, então não teria aqui esse SPDA. Ou, e aí, tendo o SPDA, esse SPDA ele pode ter a distância de segurança atendida, então não haveria essas interligações aqui do SPDA com a estrutura do fotovoltaico. Esse exemplo, ele não atende essa distância de segurança e eu fiz essa interligação. Bom, eu estou falando de fotovoltaico, mas o que eu quero falar é do BEL, né? O BEL porque o sistema fotovoltaico ele tem que ter um BEL específico dele, onde eu vou equipotencializar as estruturas do fotovoltaico e eu tenho lá o string box, onde eu chego com os cabos de corrente contínua até, digamos que esse inversor do fotovoltaico esteja ali mais perto do sistema fotovoltaico. Então, é baseado o DPS que eu vou colocar para essa parte de corrente contínua do fotovoltaico, ele vai estar referenciado ao BEL que está lá perto do sistema, tanto na parte de corrente contínua como na parte de corrente alternada. Também na saída aqui do inversor. Então, eu vou colocar o DPS também referenciado a esse BEL, que vai estar interligado ao BEP lá embaixo. Tá? Eventualmente, se eu tiver um sistema de monitoramento desse sistema fotovoltaico aqui que tenha sinais, eu tenho que colocar também um DPS referenciado a esse BEL que estaria ali perto do sistema fotovoltaico. Tá? Isso tudo eu mostrei nesse curso aqui sobre proteção de sistemas fotovoltaicos contra descargas atmosféricas, que está aí também
nessa promoção que o Wilton falou.